A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Fora as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que já ultrapassaram 1 bilhão de reais. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder dar início ao sorteio do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio. Oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Peço a vocês que escolham um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao primeiro rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de... Livro de Tiago, contém 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui, Tiago, capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e 1 versículo para você que é do rebanho de número ímpar. 3 versículos, mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo o capítulo inteiro, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: advertências aos ricos e opressores. No versículo 2 diz assim: as vossas riquezas são apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traças. No versículo 5, deliciosamente vestiste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. No versículo 8, sede vós também pacientes,
fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar meditando aqui nos livros de Gálatas, contém 6 capítulos. O livro de Gálatas contém 6 capítulos. Gálatas, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Gálatas, capítulo 5. Contém 26 versículos, que diz assim: a vida pelo Espírito. No versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. No versículo 19: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. No versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Filemão. Contém apenas um capítulo no livro de Filemão. Filemão, um capítulo apenas. Vamos aqui, Filemão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês que estão presentes nessa live. No livro de Filemão contém 25 versículos, que diz assim: intercessão por Onésio. O apóstolo Paulo intercedendo por Onésio. No versículo 12: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. No versículo 13, eu quisera conservar comigo, para que por ti me servisse das prisões do Evangelho. No versículo 16 diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos aqui. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Cantares, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cantares, capítulo 3. Contém 11 versículos, que diz assim. No versículo 2. Eu disse, levantar-me-ei, pois rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. No versículo 5. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas corças e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. No versículo 11. Sai, ó filha de Sião, e contemplai ao rei Salomão, com a coroa com que o coroou na mãe no dia de seu casamento e no dia do júbilo do seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus.
1 Timóteo contém 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 5, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. 1 Timóteo, capítulo 5, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. 1 Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros, que diz assim, no versículo 1, 2 e 4, não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os com a paz aos moços, com a irmãos. As mulheres idosas como a mãe, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Romanos, contém 16 capítulos. O livro de Romanos contém 16 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Romanos para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Romanos capítulo 9. Vamos aqui, Romanos capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 contém 33 versículos, que diz assim: o chamado aos gentios. No versículo 27, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. No versículo 28, porque ele contemplará a obra e abreviará-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. No versículo 29, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a uma oferta que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando e que todos podem participar, independente da sua denominação e do seu segmento de fé espiritual. Todos podem participar. Vamos aqui a oferta de número 8. Vamos aqui na oferta de número 8. Que diz assim: nossa oitava oferta é para você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora a uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Ele vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a oração. Oração de número 9. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim na oração de número 9. Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
e peço a vocês que não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixem de se inscrever nas nossas 12 igrejas virtuais, nos nossos canais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vou meditar no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. Colossenses capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: instruções matrimoniais e familiares. Vou ler no versículo 18, 19 e 20. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vou estar aqui meditando nos livros de Daniel, contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos aqui ao livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Daniel, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: Daniel em Babilônia. No versículo 11, então disse Daniel ao despeseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No versículo 13, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. No versículo 16, assim o despeseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem. 1 Pedro, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir essa nossa live. Tudo para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vocês curtindo, comentando, compartilhando, vocês estarão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, como está escrito lá em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória junto com seus santos anjos e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixem de curtir essa nossa live, compartilhar para outras pessoas também ver a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem acrescentar nada e sem omitir nada, somente como está escrito nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos,
que diz assim: os sofrimentos dos santos. No versículo 12 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. No versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. No versículo 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar meditando aqui nos livros de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, contém 20 versículos, que diz assim: o ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica. No versículo 3 diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. No versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. No versículo 10, vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nós houvemos para convosco, os que crestes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar meditando aqui no livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico, capítulo 7, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 meditarem. Levítico, capítulo 7, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 7, contém 38 versículos, que diz assim: o sacrifício pela paz. No versículo 12, se oferecer por oferta de louvores, como sacrifício de louvores, oferecerá bolos sem fermento, amassados com azeite, e coscorões sem fermento, amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. No versículo 16, e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. No versículo 19, e a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Obadias, contém apenas um capítulo. Livro de Obadias, que contém apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, toda honra, toda glória
seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Obadias, capítulo 1. Vamos aqui, Obadias, capítulo 1. Contém 21 versículos, que diz assim: o livramento de Jacó, no versículo 17, 18 e 19, que eu irei estar lendo. No 17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar sorteando mais uma oferta, que todos podem participar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta. Oferta de número 23. Vamos aqui na oferta de número 23. Que diz assim na oferta de número 23. Em nossa 23ª oferta, se você ou quem você trouxer para nós das igrejas virtuais, @a igreja 70 Santos, @as_sem ovelhas, @a igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @aig 1318 37 300, @aig 12x 12120 e igrejas benditas, que provar com base na Bíblia Sagrada que não existiam sorteios antes do Senhor Jesus ou Cristo e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11. Que diz assim na oração de número 11. Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra, que é viva, é espírito e é vida, e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final da nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Então meditem aí, escolham um número de 1 a 24, para vocês estarem recebendo um livro e um capítulo enviado diretamente para o seu coração, através do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Porque lembrando, estamos aqui somente como um canal para o Espírito Santo estar presente aqui nessa live, para poder glorificar mais o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não deixem de escolher o número de 1 a 24, para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 15 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 15. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas
3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. E não deixe de se inscrever ou, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, só seguir. E porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. No capítulo 15 de 2 Samuel contém 37 versículos, que fala assim sobre a fuga de Davi. No versículo 13 diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. No versículo 15, então os servos do rei disseram ao rei, eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E no versículo 18 diz assim, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens, que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. (48 capítulos no livro de Ezequiel. Capítulo 3 do livro de Ezequiel. Vamos aqui, Ezequiel, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Ezequiel contém 27 versículos, que diz assim: a mudez do profeta. A mudez do profeta. No versículo 25, 26 e 27. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te amarrarão com elas, não sairás, pois para o meio deles, e eu farei que a tua língua se peque ao céu da boca, e ficará mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Vamos aqui, Malaquias, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. No capítulo 4 do livro de Malaquias, contém 6 versículos, que diz assim, no versículo 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. No versículo 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Aí olha no versículo 2, mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos aqui no livro de Jeremias. Capítulo 41 do livro de Jeremias.
Jeremias capítulo 41, glórias ao nosso Senhor Deus. 41 contém 18 versículos, que diz assim: Joanã persegue Ismael. No versículo 11, ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias. No versículo 13, e aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael e Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. No versículo 15, mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e fugiu para os filhos de Amon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João contém 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Capítulo 19 do livro de João. João, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João, capítulo 19, contém 42 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. No versículo 2, e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. No versículo 4, então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vô-lo trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. No versículo 6, vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, dizendo-lhe Pilatos, tomai-vos e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João contém apenas um capítulo. 2 João, um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de 2 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João contém 13 versículos. O apóstolo João nos orientando como devemos perseverar no amor e na fé. No versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. No versículo 7, porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. No versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta que os nossos canais estão apresentando e que todos podem participar, independente da sua denominação e segmento de fé espiritual religioso. Vamos aqui à oferta de número 17. Vamos aqui na oferta de número 17. Que diz assim na oferta de número 17. Em nossa 17ª oferta, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero, primeiro é a oferta, e que não são todas as igrejas que têm autoridade para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 3. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 3. Que diz assim: Senhor Deus, na autoridade que foi me dada pelo nome santo do nosso Senhor
do nosso Senhor Jesus, ô Cristo, espírito do mal que está me ouvindo, agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar, e haja a paz, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ô Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio, 2 livros da Bíblia Sagrada. Então mentalize aí, não deixe de mentalizar e escolher o número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo o Espírito Santo do nosso Senhor Deus diretamente para o seu coração. Saiu agora o livro de Ruth, contém 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Ruth. Vamos aqui, capítulo 3 do livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ruth, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: Noemi instrui Ruth. Vou ler o versículo 1, 2 e 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ora, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debrulhará a cevada na eira. Lava-te, pois, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 21 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 21 do livro de 1 Reis contém 29 versículos, que diz assim: Acabe e a vinha de Nabote. Acabe e a vinha de Nabote. Que diz assim no versículo 3: Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. No versículo 5: Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que estar tão desgostoso o teu espírito e não comes pão. No versículo 20: E disse Acabe a Elias: Já me achastes inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, capítulo 1. Vamos aqui, Naum, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Naum, capítulo 1, contém 15 versículos, que fala assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. No versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. No versículo 4, ele repreende o mar, o faz secar e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. No versículo 7, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, capítulo 3. Vamos aqui, Efésios, capítulo 3.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Efésios capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dos gentios. No versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. No versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. No versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, capítulo 14. Vamos aqui, Provérbios, capítulo 14. Contém 35 versículos, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. No versículo 3, na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. No versículo 5, a verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 24 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, capítulo 24, glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas, como está escrito em Mateus, capítulo 16, do 24 a 27. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. 2 Reis, capítulo 24, contém 20 versículos, que diz assim: o reinado de Zedequias em Judá. No versículo 18, 19 e 20. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. Então Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui. Vou explicar para vocês a revelação das ofertas, que diz assim: elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando, em primeiro lugar, você mesmo. Em segundo lugar, a fonte do segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas, como está escrito em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, e João capítulo 15, e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Foram para isso que nossas ofertas foram criadas, para vocês terem materiais de trabalho. Agora vamos aqui à última oferta que vamos estar apresentando para vocês nessa live. A oferta de número 32.
Vamos aqui na oferta de número 32, que diz assim: nós das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @a igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @aig 1318 37 300, @aig 12x 12120 e @igrejas benditas. Estamos afirmando que é necessário nós crermos como está escrito em João 7, no versículo 38, e Apocalipse 22, 18 e 19. E no livro de Salmos, capítulo 50, está escrito que somente os santos que verdadeiramente podem ser testemunhas tanto do Senhor Jesus, o Cristo, quanto das obras do Senhor Jesus, o Cristo. No versículo 5 de Salmos 50, está afirmando isto. E quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, nos versículos 18 e 19, também está escrito que nós não podemos acrescentar nada e nem omitir nada. Então é necessário que o seu segmento de fé espiritual esteja realmente ciente desses dois capítulos da Bíblia Sagrada, Salmos 50 e Apocalipse 22. Porque no Novo Testamento manda nós meditarmos no livro de Salmos. Do livro de Salmos é que vem todos os testemunhos do Senhor Jesus ou Cristo, os testemunhos dele e das obras dele também. Por isso é necessário que o seu segmento de fé e você sejam testemunha tanto do Senhor Jesus quanto das obras dele. E se você e o seu segmento de fé espiritual estiverem dando os dois testemunhos, o do Senhor Jesus ou Cristo e o das obras dele, sem omitir nenhum, e ao nós examinarmos com base na Bíblia Sagrada e estiver tudo certo, você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos aqui ao sorteio dos 20 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, 24 números, para o Espírito Santo estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Número 21, Gálatas, capítulo 5. Se você escolheu o número 15, Filemão, capítulo 1. Número 17, Cantares, capítulo 3. Número 14, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 22, Romanos, capítulo 9. Número 4, Colossenses, capítulo 3. Número 12, Daniel, capítulo 1. Número 13, 1 Pedro, capítulo 4. Número 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 23, Levítico, capítulo 7. Número 19, Obadias, capítulo 1. Número 10, 2 Samuel, capítulo 15. Número 11, Ezequiel, capítulo 3. Número 6, Malaquias, capítulo 4. Número 5, Jeremias, capítulo 41. Número 16, João, capítulo 19. Número 7, 2 João, capítulo 1. Número 8, Ruth, capítulo 3. Número 24, 1 Reis, capítulo 21. Número 2, Naum, capítulo 1. Número 3, Efésios, capítulo 3. Número 20, Provérbios, capítulo 14. E número 18, 2 Reis, capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a nossa finalização dessa nossa live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas da manhã, 6h48 da manhã, até 1h12 da madrugada,
para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra corretamente. Para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e tem ofertas também valendo 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês, e peço também que vocês compartilhem, curtam, comentem bastante essa nossa live, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa levar essa mensagem a outros corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos e principalmente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live às 18 horas e 7 minutos. 6 horas e 7 minutos da noite. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Amém.